Confirmação que a gente tem é que acabou de chegar à cúpula do BRICS Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia. Está aí para vocês imagens, né? Ele conversando possivelmente com um assessor, passou também pelo tapete vermelho. E aí, a todo momento, a gente vai girando o noticiário deste domingo, sem deixar nada de fora, mas a gente, claro, muito atento à cúpula do BRICS, portanto, a confirmação agora, enquanto as autoridades vão chegando, a gente vai trazendo para vocês. Então, a confirmação que eu tenho, que posso passar, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, também está já ali no Museu de Arte Moderna do MAN. Enquanto isso, todo aquele esquema fortíssimo de segurança foi montado, a própria Jussara já trouxe, já trouxe o delegado aqui mostrando para a gente como é que está funcionando. O G20 foi uma espécie que aconteceu nesse mesmo espaço, no MAN, foi uma espécie de preparação também para a cúpula do BRICS, ou seja, o Rio de Janeiro, nesse momento, se tornando uma espécie de um bom local, de um bom anfitrião para receber eventos grandes, né? Então, tudo que foi aprendido ali no G20 agora está sendo também colocado em prática na cúpula do BRICS, justamente nesse mesmo espaço, todo o esquema de segurança, Polícia Federal marcando presença na chegada, das autoridades ao país e todo esse acompanhamento dessas autoridades ao longo desses 2 dias de cúpula e também no momento que eles se despedem. A gente relembra que esse é um encontro extremamente importante de lideranças. O BRICS é formado por ao menos 11 países membros. Temos aí a inclusão de novos países dentro desses países membros, mas a gente fala, uma das principais lideranças é o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Temos alguns novos integrantes, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos. E aí essa fila de carros, da comitiva, mais uma comitiva que chega ao Museu de Arte Moderna no MAN. Temos alguns temas que são tratados neste momento como prioritários: saúde, meio ambiente, inteligência artificial, além, é claro, sobre todas as discussões que envolvem esses temas ligados a guerras que a gente tem, algumas guerras em andamento, infelizmente. Ucrânia, confrontos ali no Oriente Médio, e aí imagem recuperada para vocês da chegada do primeiro-ministro indiano. Tá aí, então, portanto... imagens ao vivo. Então, aqui acabou de chegar ali, então, Narendra Modi dando um abraço, primeiro-ministro da Índia, dando um abraço no presidente Lula, e a todo momento a gente vai trazendo para vocês, serão essas imagens, Lula, como anfitrião da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, vai recebendo todas as autoridades que vão chegando, e aí, assim que elas chegarem, aquela tradicional foto vai ser realizada, como eles chamam, gostam de chamar, a foto da família, ou seja, todos eles ali reunidos, e aí na sequência a gente tem toda a programação que deve acontecer, tudo muito certinho, tudo muito regradinho com relação aos horários. Alguns outros destaques que eu posso trazer para vocês e que a gente está muito atento são pontos relacionados às discussões que sairão ali da cúpula do BRICS, entre elas, como a gente trouxe para vocês, conflitos acontecendo, guerra da Ucrânia e Rússia, Oriente Médio, Um outro ponto que a gente está muito atento a essas discussões com relação, os países do BRICS conseguiram já, e a apuração do Daniel Richtner e também da Jussara Soares, que estão lá acompanhando tudo de perto, são os nossos olhares ali atentos, mas eles já nos adiantaram ainda ontem, que eles conseguiram superar, todos os países ali, um impasse e alcançaram, de certa forma, um consenso sobre as condenações a ataques militares, reforma da ONU e também protecionismo comercial. Talvez seja esse, o principal pilar dessa discussão: condenação aos ataques militares, reforma da Organização das Nações Unidas e também todo aquele protecionismo comercial. E aí a gente relembra, uma exigência de Teherã endurecer os termos numa nota conjunta. A gente teve o grupo do BRICS aproximadamente 2 semanas condenando os ataques dos Estados Unidos e também de Israel a alvos militares, a instalações nucleares iranianas. Só que Teherã, quando chegou aí no Rio de Janeiro, a cúpula acreditava que a gente ia ter ali, no momento de conversa, mais ou menos o mesmo tom, que seria publicado condenando esses ataques. Só que Teherã falou: não, eu quero que seja diferente, eu quero que a gente endureça nesse momento de encontro, de reunião, eu quero que a gente endureça, portanto, essa fala. Só que
tiveram de entrar num consenso justamente para que os moldes fossem muito mais parecidos, né, com o que já tinham sido publicados e divulgados ainda há 2 semanas. Então, agora, entendam bem a importância desses encontros e dessas reuniões. Temos países novos, membros da cúpula do BRICS, temos países esses que estão chegando com um novo olhar a essa cúpula, todos eles emergentes, né? E aí a gente tem agora um grupo do BRICS muito maior, muito mais inflado, e agora também as tratativas elas tendem a ser um pouco mais difíceis e sensíveis, né? Um outro ponto que a gente está muito atento é com relação a Egito e Etiópia, que aceitaram, né, apoiar a reforma do Conselho de Segurança da ONU, um item que era considerado para o Brasil, para a liderança do presidente Lula, imprescindível, né? Junto com Índia e África do Sul. Esses 3 países, sobretudo, eles já falam há um bom tempo, né, da reforma do Conselho de Segurança da ONU. E aí a gente tem também a chegada a todo momento, trazendo para vocês, enquanto eu vou falando aqui, a chegada das principais lideranças, né, que estão marcando presença. Essas imagens é o Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, também presidente dos Emirados Árabes Unidos, portanto, chegando também, passando ali pelo tapete vermelho, e vai ser em instantes recepcionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Faço a conexão mais uma vez com a Jussara Soares, que está justamente nesse mesmo ponto de onde as imagens estão chegando para a gente. A Jussara está lá no MAN. E aí a gente já está mostrando aqui, Jussara, enquanto eu vou conversando com você, a chegada de algumas lideranças, né? Portanto, marcando o início à cúpula do BRICS, e agora o presidente Lula recepcionando, cumprimentando todo mundo, e daqui a pouco a gente deve ter a foto da família. Aliás, será que essa foto ela vem com todo mundo sorridente ou não? O que a gente pode esperar dessa foto? Olha, Renan, aparentemente essa é uma reunião de cúpula em que todo mundo já chega com todos os entraves superados, aqueles impasses, como você bem citou, lembrando da questão que Teherã, né, o Irã estava pedindo uma posição mais dura contra Israel e Estados Unidos. Isso foi superado no nível de discussão dos Sherpas. Os Sherpas são os negociadores da cúpula dos BRICS, né? Então, isso foi superado, então possivelmente o ambiente aqui, pelo que me contam aqui nas conversas de bastidores, não tem nada a ser discutido, a ser superado na reunião dos chefes de Estado, de governo e de representantes desses países. Então, o clima tá bastante favorável a uma foto sorridente. Bem, mas vamos aguardar, né? A gente que cobre aqui sabe que tem que esperar ver o que acontece para poder confirmar. Mas o que indica é que os impasses foram superados, então abre uma tendência para uma foto mais sorridente. Vamos lá. A gente está acompanhando aqui a chegada dos líderes, e eu trago destaque da chegada do primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. O Modi, o primeiro-ministro indiano, ele chegou ontem aqui ao Brasil e fez inclusive uma postagem bastante simpática nas suas redes sociais, escrevendo em português. Tinha até um errinho ali de português, ele não vou falar uma grafia errada, mas tudo bem, ou seja, fez uma gentileza, foi simpático ao chegar aqui ao Brasil anunciar a sua chegada. Bem, depois da reunião da cúpula dos BRICS, o primeiro-ministro da Índia, ele vai a Brasília, ele terá uma reunião, um encontro bilateral com o presidente Lula, na verdade, uma visita de Estado em Brasília. Então, será recebido lá em Brasília, no Palácio do Planalto. Nesse encontro em Brasília, que está previsto para o dia 8 de julho, a ideia é uma agenda que vai marcar o fortalecimento da parceria entre os dois países. Então, tem uma série de acordos que devem ser firmados. São 6 acordos ao menos, entre eles cooperação no combate ao terrorismo, proteção de informações classificadas, também tem acordo sobre energia renovável e também acordo sobre arquivos nacionais para cooperação em documentação histórica. Ou seja, tem o primeiro-ministro da Índia aproveitou essa vinda dos BRICS e passará por Brasília para essa visita oficial
oficial marcada para o dia 8. Ele será recebido nessa reunião, será recebido no Palácio do Alvorada, com todas as pompas de uma visita oficial de um chefe de Estado e chefe de governo. Ele também, e depois, né, como eu disse, depois dessa visita, ele vai ter um comunicado conjunto entre Brasil e Índia, mas por enquanto eles vão focar aqui as energias nessa cúpula dos BRICS, mas depois vão ter ali um tempo para tratar das questões bilaterais entre Índia e Brasil. Jussara, acho que um ponto importante para a gente trazer para quem está conectado com a gente na CNN, nas nossas mais variadas plataformas, é com relação a como funciona toda essa discussão, né? Assim como a COP30 e as principais... Rapamosa, temos aqui, ó, presidente da África do Sul chegando, Rapamosa chegando, portanto, tá aí imagens para vocês. Ele mais uma vez ali seguindo nesse tapete vermelho e daqui a pouquinho se encontra com o presidente Lula, se abraçam, se cumprimentam e fazem aquela tradicional foto. Portanto, o presidente da África do Sul chegando agora ao Museu de Arte Moderna. Retomando aqui, Jussara, a gente sabe muito bem que tem todo um ritual, né? Primeiro chegam os Sherpas, eles negociam, eles já afinam todo o discurso para, na sequência, a gente ter a chegada dessas autoridades que vocês estão acompanhando e eles se reúnem e ali promovem um texto oficial, divulgam esse texto oficial. Então, não é que essas reuniões aí, elas acontecem, tudo é decidido por aí. Os negociadores já chegaram no Rio há alguns dias, já estão afinando esse texto final há bons dias. Então, acho que é importante a gente trazer, né, que nesse momento as lideranças elas se reúnem, mas já está tudo bem azeitado já para esse texto final. É isso, Renan, uma curiosidade. Sherpas são pessoas que abrem os caminhos, eles abrem as trilhas ali. Então, quando vem a cúpula, tudo já está bem azeitado. Em algumas ocasiões, se tiver algum impasse não superado no nível dos negociadores, aí vem aqui para as lideranças, né, para os representantes, para a cúpula. Mas neste caso, que como eu estava te contando aqui, o ponto mais sensível, que era a questão da declaração sobre os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, isso foi superado com o Irã conseguindo, atendendo ali aos pedidos dos negociadores para que tivesse um tom mais parecido com que a declaração que já vinha sido dada há alguns dias, ou seja, sem ter uma linguagem mais dura sobre Israel e Estados Unidos. Bem, Jussara, só te interrompendo um minutinho, desculpa, só para a gente registrar a chegada neste momento, tá? Neste momento de Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, chegando ao Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. A todo momento a gente vai interrompendo os nossos analistas, os nossos repórteres, para trazer para vocês quem são as personalidades que estão chegando à cúpula do BRICS, ao Museu de Arte Moderna. Então a gente relembra que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por uma decisão judicial, poderia ser preso inclusive no Brasil, não marcou presença, não vai marcar presença, vai estar em caráter online e o enviado foi Sergei Lavrov, que vocês acompanharam ali nas imagens, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Desculpa, Jussara, retomando o seu raciocínio. Você pode interromper a hora que você quiser, você está com a prioridade aí, Renan. Eu vou só te ajudando aqui a contar um pouco desses bastidores aqui da cúpula dos BRICS. Bem, só a gente, para aproveitar o gancho da chegada do chanceler da Rússia agora há pouco, só um detalhe, como você bem citou, o Vladimir Putin vai participar por videoconferência. Isso ele tem, né, por causa da guerra de Rússia contra a Ucrânia, ele tem esse mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional e o Brasil é signatário, portanto, se ele viesse, insistisse em vir aqui, poderia ter alguma questão. Então, para evitar, Vladimir Putin não veio e houve essa possibilidade, a convite, inclusive, uma permissão dada pela presidência brasileira para que ele participe por videoconferência. E isso também foi quase que uma reciprocidade, devolvendo uma gentileza, porque no ano passado o presidente Lula não pôde participar da cúpula de Kazan, na Rússia, e participou por videoconferência. Então, basicamente, é isso que acontece. Putin vai fazer essa participação aqui e, pessoalmente, quem está aqui é Sergei Lavrov, que acaba de chegar. E, como a gente estava falando,
falando também aqui das ausências, essa é uma cúpula dos BRICS marcada por ausências. As ausências, elas foram mais destaque do que as presenças, que é o fato de Putin participar por videoconferência, Xi Jinping, que é o presidente da China, também não compareceu, e o presidente do Irã, que tinha sinalizado que poderia vir a esta cúpula diante do conflito, né, com Israel e depois dos ataques também dos Estados Unidos aos seus complexos nucleares, desistiu de vir e está sendo representado pelo chanceler. Bem, diante disso, claro que ficam ali os destaques, né, os nomes mais destacados dessa cúpula, justamente, como a gente estava falando, o primeiro-ministro da Índia e também o presidente da África do Sul, que você mencionou ali, que acabou de chegar aqui também no MAN, sendo recepcionado pelo presidente Lula. E você estava falando também, né, você tinha me perguntado como funciona a cúpula dos BRICS, mas o trabalho que é feito antes. Olha, Renan, são meses de negociações, porque são vários detalhes, são discussões e declarações em várias áreas, na economia, na saúde, na questão da inteligência artificial, nas questões econômicas, comerciais. Então, ao longo do tempo, dos meses, até chegar esse dia, há muito trabalho envolvido com representantes dessas áreas específicas desses países para fazer uma discussão, para chegar a essas declarações finais. Então, isso é bastante importante. Nos últimos dias, você destacou bem, vem os Sherpas, que, como eu estava dizendo, que são esses diplomatas, né, esses negociadores que abrem os caminhos para facilitar aqui a vida dos líderes que se reúnem na cúpula. Neste caso, só por uma curiosidade, eu estava conversando com os meus amigos aqui, meus colegas de imprensa, que a gente cobriu o G20 aqui, eu também estava aqui no G20, e no G20 tinha impasse até o último minuto. Tinha ali uma discussão de um detalhe específico, de uma palavra, e na diplomacia, nesses organismos, nessas organizações multilaterais, tudo isso é muito discutido ponto a ponto. Só que aqui, nos BRICS, a questão foi superada neste encontro, nessas reuniões dos chamados Sherpas, dos negociadores. Portanto, como a gente estava para retomar a questão da foto de família, que será feita daqui a pouco às 10h30 da manhã, previsto, se ninguém atrasar, né, Renan? E aí, então, já está superado. Apesar dessa questão do Irã, que é realmente uma questão bastante sensível, conseguiram chegar num acordo, num ponto comum dessas declarações, dessa declaração final e também desses documentos que são divulgados à parte, além da declaração final. Renan.